Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao RH Comunica. Esse encontro foi criado para trazer reflexões, dados, práticas que ajudem líderes e profissionais de gestão de pessoas e de comunicação a navegar pelos desafios contemporâneos das organizações. Hoje nós vamos falar sobre três temas que estão moldando profundamente o ambiente de trabalho. Infoxicação e comunicação interna, esse excesso de informações que as plataformas favorecem. NR1 e seus aspectos psicossociais e o comportamento da geração Z, um grupo que já está influenciando decisões, cultura e consumo. Eu sou a Andressa Fabres, diretora da Alfa Comunicação e Conteúdo, e vou conduzir esse encontro junto com vocês. Esse evento é uma realização da Alfa Comunicação e Conteúdo. Desde 2021, a gente realiza esse evento todo mês de novembro para abrir espaço para temas que impactam a comunicação interna das empresas. As edições anteriores do RH Comunica estão lá no nosso canal no YouTube. Vocês podem passar lá, conferir, tem bastante conteúdo. Além do RH Comunica, tem conteúdo de outras iniciativas da Alfa, tem o Hub Alfa, que é o podcast, tem assuntos bem novos e relevantes lá, e tem também as temporadas anteriores. Nesse ano, o RH Comunica está sendo realizado em parceria com a Ritmo, uma grande parceira da Alfa, e ele foi pensado para entregar conteúdo aplicável, direto ao ponto, conectado à realidade de quem lida com pessoas todos os dias. Nós estamos gravando o RH Comunica e depois vocês poderão rever lá no canal do YouTube, compartilhar também com os amigos, né, caso achem que os conteúdos apresentados aqui hoje façam sentido para as pessoas que trabalham com vocês ou que são parceiros de negócios de vocês. A gente vai começar com um assunto que atravessa todas as áreas da empresa, a comunicação interna em tempos de economia da atenção e infoxicação. A gente vive hoje um cenário em que as pessoas recebem mais informações do que conseguem processar. Isso afeta foco, produtividade, bem-estar, conexão com a cultura. Falar sobre infoxicação em tempos de NR1 é bem importante porque isso afeta o ambiente de trabalho e os aspectos psicossociais do ambiente de trabalho. E aí, como comunicar bem diante de todo esse excesso que as plataformas digitais trazem? Como evitar a infoxicação, a intoxicação informacional, que é a infoxicação? Para esse papo, convido a Tatiane Longo, diretora da Alfa Comunicação Conteúdo, sócia aqui da Alfa, jornalista com atuação em comunicação interna há quase 20 anos, profissional que atua no desenvolvimento de estratégias de diálogo nas organizações. Tati, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. A palavra é sua. Bom dia, pessoal. Todos me ouvem bem? Tudo certo? Sim. Ouvem? Então, muito obrigada pela presença de todos. Também quero agradecer de antemão já a parceria com a Ritmo, Fabiola, que está sempre com a gente, o Otávio também, sempre que pode, né, Otávio? É uma parceria muito importante para o nosso conhecimento, para o nosso compartilhamento. E aqui na Alfa a gente sempre fala que um dos pilares do nosso trabalho é compartilhar conhecimento. Então, o RH Comunica vem muito nessa onda. Nós gostamos de promover reflexões, de estar perto dos nossos clientes, dos nossos parceiros e de provocar também um pouquinho a reflexão sobre assuntos que estão pipocando aí na nossa área de comunicação e gestão de pessoas, né? Então, a Andressa já me apresentou de antemão, né? Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim? Então, a Andressa também já adiantou. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação e infoxicação nessa era ainda cada vez mais intensa de tempos de economia de atenção. E para começar, então, eu trago aqui o dados de uma pesquisa relativamente recente, que é sobre o consumo de internet global por dia. Então, dados aqui mostram, né, que o nosso consumo médio diário está acima da média de todo o mundo, né? Enquanto o mundo utiliza a internet durante 6 horas e 38 minutos, o Brasil está usando mais de 9 horas. E desse tempo de uso de internet, mais de 3 horas e meia são dedicadas às redes sociais, o que é realmente um dado um pouco preocupante, né? Levando em consideração que a gente sabe que as redes sociais trazem muitas informações que não agregam muito à nossa vida, né? Inclusive no tempo livre, as atividades digitais são a ocupação mais comum atrás apenas das atividades domésticas.
mas a gente sabe também que ultimamente a gente tem, né, lavado louça, limpado a casa, organizado as coisas, sempre conectado também, né? Nós estamos numa era de conexão, de hiperconexão. Até pouco tempo atrás, eu acredito que algumas pessoas vão lembrar, a gente precisava entrar na internet para estar acessível, para estar online, e hoje não existe mais essa diferenciação. Nós estamos online o tempo inteiro, nós dependemos da internet para o nosso trabalho, para a nossa vida, para as nossas compras, para os nossos consumos, a ponto de as novas gerações não entenderem como funcionava o mundo antes da internet. Da mesma forma que a gente não conseguia entender como os nossos avós viviam sem rádio, sem televisão, sem transporte. Então, nós estamos realmente vivendo uma era de muita informação. Nunca na história da humanidade se gerou tanta informação e tanto conteúdo. E essa aceleração de conteúdo, de produção de informação, ela já vem sendo estudada há um tempo. Em 1982, Richard Fuller, um americano arquiteto, considerado até um pensador futurista, ele escreveu um livro onde ele trazia essa teoria da curva de duplicação do conhecimento, que previa de quanto em quanto tempo o conhecimento da humanidade levava para dobrar de volume. Então, lá por 1900, ele identificou que levava mais ou menos um século para o conhecimento da humanidade dobrar de volume. Em 1945, ali no pós-guerra, esse número já caiu para 25 anos. Em 1982, que foi quando ele escreveu o livro, ele já conseguiu identificar que o conhecimento dobrava a cada 13 meses. Um pouco mais de um ano, todo o conhecimento já havia dobrado. Em 2020, um estudo da IBM um pouco mais recente detectou que a cada 12 horas o volume de conhecimento do mundo duplica. E eu não consegui dados ainda mais recentes, afinal a gente já está indo para 2026, mas eu acredito que esse número já está muito defasado, né? A gente percebe no nosso dia a dia, na nossa rotina, que é muito conhecimento, é muita informação chegando até a gente de todos os lados, de todas as formas. Se antes a gente precisava caminhar até uma biblioteca física para ter acesso a uma informação, a um conhecimento mais profundo, mais especializado, hoje essa informação ela chega sem pedir licença. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente está sendo bombardeado por informações de todas as formas possíveis. E dentro dessa questão também, existe essa teoria desenvolvida pelo economista Herbert Simon em 1971, que é a economia da atenção. O que ele dizia? Que a riqueza de informação cria a pobreza de atenção e, com ela, a necessidade de alocar a atenção de maneira eficiente em meio à abundância de fontes de informação disponíveis. Ou seja, quanto mais informação a gente tem à disposição, menos atenção a gente consegue dedicar a ela. Porque o nosso cérebro ele tem uma capacidade limitada, eu não sou da área da saúde, mas a gente já é de conhecimento geral que o nosso cérebro tem uma capacidade física limitada de processar informações. Então, a gente realmente não consegue fixar mais a metade das coisas que a gente ouve, que a gente lê, que a gente percebe durante o dia. E quanto mais informação a gente tem, menos atenção a gente direciona para essas informações. E as marcas, elas estão muito atentas a esse movimento. E o que seria a economia de atenção? Seria todo esse trabalho que elas fazem para chamar a nossa atenção. O nosso foco, o foco humano, o foco do consumidor, ele virou um produto. Então, as marcas procuram todas as formas possíveis para chamar a nossa atenção, inclusive, né, dancinhas de TikTok, opiniões que sejam polêmicas, assuntos que não são muito do nosso dia a dia. A gente vê as marcas e as empresas e as pessoas, os influenciadores, criando estratégias cada vez mais que chamem a nossa atenção realmente, porque eles sabem que chamar a atenção está virando um desafio no meio de tanta informação. E a verdade é essa, a gente está sendo soterrado pelo peso das informações. Ao invés de a gente se sentir mais bem informado, como antes, como eu comentei, a gente precisava sair de casa para se informar, agora a gente não precisa mais. Teoricamente, a gente devia estar confortável diante dessas informações que nos chegam, mas a verdade é o contrário, nós estamos nos sentindo angustiados, é literalmente um peso nas nossas costas, conseguir lidar o dia inteiro com tanta informação que chega até nós. E aí o que acontece é que nós estamos ficando cansados, distraídos, pouco produtivos
e até mesmo só tem impactado, eu acredito que depois a Fabíola vai falar um pouquinho sobre isso, na questão da nossa saúde mental. Nós não estamos conseguindo realmente lidar com toda essa informação que chega até a gente. A gente pode acordar às 6 da manhã, a gente pega o celular, já tem diversas mensagens nos nossos grupos. Se a gente cai no erro, né, de entrar numa rede social, alguém já correu 5 km, já fez o próprio pão, já tomou café, já se maquiou, já está indo para o trabalho e a gente ainda nem saiu da. Olá, voltando, estamos. Voltei? Voltou, Voltou. voltou. Voltei? Nossa, a internet hoje não está querendo nos ajudar. A tela segue compartilhada? Não, Não? ela saiu. Não? Vou compartilhar novamente então, gente, perdão. Apareceu? Apareceu. Agora sim. Ok, posso continuar? Então, o que acontece é que a gente chega nessa nova expressão muito atual, muito da nossa realidade de vida moderna, que é a infoxicação, que é esse excesso que sobrecarrega, que seria uma espécie de intoxicação pelo excesso de informação. Existe aquele ditado que diz que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. E a gente está sendo envenenado porque a gente não está conseguindo controlar a dose de informação que entra na nossa vida. Então, infoxicação seria isso, esse estado causado pelo excesso, que sobrecarrega a nossa capacidade, gera ansiedade, gera estresse, dificuldade de concentração, tomadas de decisões equivocadas. Nós precisamos ter opções para poder tomar decisões assertivas, mas quando essas opções são excessivas, elas mais atrapalham do que ajudam. Eu até trouxe essa imagem porque às vezes eu me sinto um pouco assim, eu acredito que algumas pessoas vão se identificar, que é como se a gente tivesse plugado com diversos dispositivos que nos sugam realmente a energia durante o dia. E ao final do dia, por mais que a gente tenha feito 1000 coisas, a impressão que dá é que a gente não produziu, que a gente não entregou e que a gente não foi capaz o suficiente de fazer o que deveria ter feito. Mas a gente nem sabe ao certo o que era para ter feito, porque com esse excesso de informação, isso gera uma ansiedade, gera uma correria, e a gente passa muito parte do nosso dia administrando agenda, administrando calendário, jogando reunião para lá, reunião para cá. Esse mundo digital, trabalho remoto tem tomado muito nosso tempo e muita nossa atenção também, e nós estamos vivenciando isso em tempo real e aprendendo a lidar com isso, o que está sendo muito difícil para todas as pessoas, geralmente, né? Se eu consigo passar aqui. E aí a questão é que a infoxicação, ela não diz respeito somente ao volume de informações, mas também à nossa falta de capacidade de criar uma curadoria desse conteúdo. Tudo parece urgente, tudo parece importante. A gente sabe que quando tudo é urgente, nada é urgente. Quando tudo é importante, a gente não consegue entender o que é realmente importante. E na prática, essa situação toda, ela nos leva a muitos erros. Quando a gente traz isso para o ambiente de trabalho, isso reduz a nossa capacidade de concentração e afeta a nossa produtividade, porque a gente está sendo interrompido a todo momento. A gente está sendo interrompido pela notificação do WhatsApp, por uma distração que chegou por e-mail, um vídeo, né? Nós entramos às vezes no WhatsApp para procurar uma mensagem e a gente se perde ou entra numa rede social e esquece o que foi fazer lá, quando viu já passou 30, 40 minutos. Então, a gente se obriga a ter mais foco e essa obrigação também traz um cansaço, traz um esgotamento que a gente não consegue lidar diretamente e está se sentindo cada vez mais desinformado ao invés de estar informado. E como eu comentei antes, né, não é sobre receber essas informações, é sobre conseguir processar. De nada adianta a gente ter acesso a várias informações se a gente não aprende nada com elas, se a gente não consegue ter uma atitude a partir delas, né, ou absorver elas para aplicar no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Se a gente não conseguir processar isso, de nada nos adianta, ela só entra realmente como se estivesse poluindo a nossa mente. Essa pesquisa do LinkedIn diz que mais de 85% dos profissionais brasileiros se sentem sobrecarregados
com o ritmo acelerado das mudanças no ambiente de trabalho. Isso vem sendo uma constante nos últimos 20 anos, mas só que isso está cada vez mais acelerado. Agora a gente está lidando com a inteligência artificial, que a gente não entende direito como isso está impactando, mas a gente é cobrado para aprender, porque a inteligência artificial pode tirar nossos trabalhos, a gente é cobrado a aprender a fazer perguntas, porque a gente sabe que muito da inteligência artificial tem isso, tem o que saber perguntar, e nós não sabemos de direito como lidar com isso, né? Inclusive, fica a provocação para as empresas, que é o uso da inteligência artificial no ambiente de trabalho, que está entrando ali pela porta dos fundos na empresa, assim como aconteceu com o WhatsApp, sem pedir licença, e está todo mundo usando, sem regras, sem orientação, sem uma governança para esse uso, mas isso também seria assunto para um outro RH Comunica, mas fica a reflexão, né? Como é que a gente está lidando no dia a dia das nossas empresas com a questão da inteligência artificial. E aí, diante de tudo isso, vocês podem se perguntar, então aqui na empresa, já que tem excesso de informação, eu não vou mais comunicar nada. Não, pelo contrário, a comunicação ela continua sendo essencial, ela precisa se manter na espinha dorsal da empresa, ela tem que estar ligada lá com a diretoria, com os CEOs, porque ela tem que realmente estar na base das empresas. E comunicar é muito importante por diversos fatores, para atrair talentos, para manter o engajamento, para melhorar o clima no ambiente de trabalho, a gente sabe o impacto positivo que a comunicação tem no clima, para fortalecer a cultura corporativa. O profissional ele não vai conseguir vivenciar uma cultura se ele não entender como ela funciona, e a comunicação tem papel fundamental nisso, nessa propagação, nessa disseminação dos valores, dos pilares, da missão, dos objetivos macro da empresa. Se essa comunicação não estiver alinhada, as pessoas não vão saber o que fazer e não vão abraçar a causa, não vão trabalhar junto com a empresa. A comunicação ela auxilia muito na reputação, na construção, para manter, em momentos de crise, a comunicação dá voz para as empresas conseguirem falar suas versões, se manifestarem, e também em questão de resultados, né? Quanto mais alinhados a comunicação estiverem as equipes, melhores resultados. Uma pesquisa que eu trouxe aqui também, de 2025, diz que mais de 50% das falhas de projetos são devidas à má comunicação. Então, esse custo é muito grande para as empresas bancarem, e eu imagino que muitos profissionais já passaram por isso, de olhar um projeto, um programa, uma ação, no papel ela ser perfeita, e na prática ela não trazer o resultado esperado. E aí, quando a gente vai analisar, a gente percebe que a comunicação ela não atingiu os públicos não entenderam a mensagem, não sabiam o que era para fazer, e não sabiam qual era o processo a ser seguido para alcançar aquele resultado. Então, uma comunicação falha, ela traz prejuízos, ela traz impactos muito negativos para toda a organização. Então, a questão não é o comunicar ou não comunicar, porque a comunicação ela precisa realmente estar na estratégia da empresa. A questão é como nós estamos fazendo essa comunicação. E essa frase diz isso: estratégia sem comunicação é um exercício desperdiçado. Se a gente inverter a palavra, comunicação sem estratégia é um exercício desperdiçado, ela também faz muito sentido. E é claro que aqui a gente não tem uma fórmula pronta, a gente não tem como dizer o que é preciso, qual o caminho a ser seguido na comunicação, porque isso vai muito da realidade de cada empresa, mas eu trouxe 3 itens aqui que a gente pode olhar com carinho e atenção no momento de pensar na comunicação, para que a gente não caia lá naquela questão da infoxicação. A comunicação interna, o que a gente divulga para os nossos colaboradores, compete diretamente com a atenção de tudo o que ele está recebendo no dia dele. É a tal da economia da atenção. Nós estamos também querendo a atenção deles pelo que a gente comunica. E a gente tem que entender as melhores formas, os melhores caminhos para fazer essa comunicação chegar sem impactar de forma negativa, sem sobrecarregar ele ainda mais, e que seja de uma forma que ele entenda e compreenda. E a clareza vem aqui como um primeiro item, um dos mais importantes, porque eu preciso saber que a minha mensagem, eu preciso ter certeza que a minha mensagem vai ser entendida de ponta a ponta, mesmo que eu tenha diversos públicos diferentes na minha empresa. A linguagem que eu estou usando, ela precisa ser uma linguagem acessível, a ver com os públicos e que eles compreendam essa mensagem. O segundo ponto eu trago como relevância. Então, assim, no meio de tudo que eu tenho para comunicar, isso aqui é realmente relevante? Eu preciso comunicar isso neste momento? Os meus canais de comunicação, eles estão ok com o meu dia a dia, com a minha realidade, com o meu objetivo? Os meus líderes estão envolvidos com a comunicação, nos trabalhos que a gente realiza na Alfa, nas empresas?
sempre que a gente escuta os colaboradores, e essa questão da escuta ativa também é muito importante, a comunicação é uma via de mão dupla, ela não pode somente ir, ela tem que ter a volta, a gente tem que saber como essa comunicação está sendo compreendida, e o colaborador tem um papel fundamental nisso, porque ele vai dizer o que ele pensa a respeito. Então, nos trabalhos que a gente faz e a gente ouve as equipes, a gente escuta muito, principalmente em indústria, que é um dos nossos focos de trabalho, que o líder é um dos principais canais de comunicação, mas nem sempre o líder ele se sente preparado para esse trabalho e nem sempre ele consegue passar a mensagem que ele deveria. Então, assim, estar atento a essa questão e treinar os líderes é muito importante, porque eles também são relevantes nesse papel todo estratégico da comunicação. E a priorização. Eu tenho que olhar para tudo que eu preciso comunicar e entender dentro daquilo ali o que é prioridade. Nem tudo pode ser prioridade, né? A gente sabe que prioridade é uma coisa, então eu vou avaliar dentro daquilo tudo o que é prioridade, o que, que eu devo, e o que mais eu tenho para comunicar, eu vou ter que estudar uma estratégia, eu vou ter que pensar de que maneira eu vou fazer com que essa informação chegue na ponta e qual o melhor canal, se é por e-mail, se é por WhatsApp, se eu vou colar um cartaz no mural, se eu vou usar minha TV digital para alcançar principalmente o pessoal da indústria, se eu vou pedir para o líder reunir a equipe e resolver essa questão em 5 minutos, tudo isso eu preciso entender. Então, sem fórmulas prontas, mas o recado é esse. Olhe para a sua empresa, perceba como ela se comporta, o que, que ela está precisando em termos de comunicação, entenda como o seu público interage, o que, que ele está querendo mais ouvir, qual é a mídia que ele prefere receber essa informação, se é texto, se é áudio, se é vídeo. As pessoas não se sentem mais nem muito tempo para ouvir áudios longos ou vídeos longos, então tudo isso é realmente olhar com carinho para a sua realidade e traçar uma estratégia, um planejamento que realmente esteja ligado com os objetivos maiores da empresa, que tenha um porquê. Essa comunicação ela precisa de uma governança, quem é que cuida dessa comunicação, como é que se realiza essa comunicação, quais são os pilares, quais são os propósitos, e quando eu tiver isso claro, a minha comunicação ela vai ser muito mais fluida, muito mais fácil, e eu vou conseguir entender os melhores caminhos para seguir. É isso então, eu agradeço meu tempo, caso alguém tenha alguma dúvida, quiser continuar conversando, pode deixar recado, pode entrar em contato com a gente, estamos sempre à disposição para falar quando o assunto é comunicação. Muito obrigada. Obrigada, Tati, pela tua apresentação. Antes da gente passar para o próximo, eu quero aproveitar e contar para vocês o que a Tati está trazendo sobre infoxicação nos nossos check-ups de comunicação interna, que é uma metodologia que a gente usa para revisar o uso de canais de comunicação interna dentro das empresas. A gente tem percebido muito que o WhatsApp tem sido um agente dessa infoxicação. E nós fizemos recentemente uma atividade do nosso Lab Alpha, que é o nosso laboratório de inovação aberta. Nós lançamos no nosso aniversário em agosto, né, o nosso Lab Alpha, que é esse espaço para co-criar soluções a partir dos desafios que o mercado vai apresentando. Então, a gente ouve as pessoas, né, cria dinâmicas em que as pessoas possam trazer esses desafios. E nós fizemos agora recentemente um Lab Alpha sobre o uso do WhatsApp. Ouvimos pessoas de várias áreas de atuação, vários segmentos empresariais e chegamos num produto chamado Conexão Consciente. Esse produto ele vai ajudar as empresas a transformarem o uso do WhatsApp em um canal estratégico, seguro, alinhado com a cultura organizacional. É essa metodologia criada a partir de um processo de cocriação e que também vai favorecer um processo de cocriação dentro da empresa. É um processo de educação midiática, comunicação corporativa, colaboração. E o objetivo é construir, junto com as equipes, um conjunto de regras de conduta e boas práticas personalizadas para o uso do WhatsApp no trabalho. Então, se vocês quiserem conhecer, se o WhatsApp tem sido um desafio aí na empresa de vocês, né? Chamem a gente para a gente apresentar essa solução, porque é um produto que tá bem quentinho. Continuando aqui o nosso RH Comunica, nós vamos passar para o segundo tema da nossa programação, que é NR1 e o mapeamento dos aspectos psicossociais no ambiente de trabalho. A gente vive agora um momento em que saúde mental, riscos psicossociais e ambientes saudáveis
deixaram de ser opcionais, são parte da estratégia da empresa, da gestão. E para aprofundar esse assunto, a gente recebe a Fabiola Sanvido Martins, que é diretora da Ritmo e da RH Plus, com extensa experiência em gestão de pessoas, mapeamento de riscos psicossociais, implantação de NR1 em diferentes organizações. E a Fabiola vai nos ajudar a compreender o que olhar, como mapear e quais indicadores realmente importam quando falamos de pessoas e segurança. Fabiola, seja muito bem-vinda ao RH Comunica. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui junto com o time da Alfa, uma grande parceira, com o Otávio, um querido também, né, Otávio? Bom te ver e a todos que estão aqui nos ouvindo. Bom, gente, eu como psicóloga, já começando assim, né? Eu acho fantástico tudo isso que aconteceu. Demorou para chegar uma lei que fizesse a gente olhar com a rigorosidade que a gente realmente precisa dar às organizações. Há muito tempo a gente vive nas organizações, situações organizacionais criadas pelo próprio ambiente, onde a gestão emocional é totalmente impactada, onde a produtividade é impactada, onde pessoas são impactadas. Então, falar um pouquinho sobre mapeamento dos aspectos psicossociais do trabalho é falar de uma gestão emocional, que eu acho que é isso que eu quero dar assim um olhar um pouquinho maior, né? Independente da lei, de toda a regulamentação que será necessária a partir de agora, todo esse olhar que vem sendo discutido, muitas empresas vêm trazendo os aspectos em todos os cenários. Nós da IRH Plus e da Ritmo temos uma preocupação muito grande em como medir, em como cuidar, em como monitorar, em como gerenciar essa saúde emocional, né? O impacto de tudo isso. Eu queria partir falando um pouquinho sobre a questão de que empresas têm gestores, empresas têm líderes, empresas têm pessoas que trabalham para esses negócios, né? E o que que acontece? Eu gosto de falar, enquanto a gente está lá fazendo os nossos treinamentos, desenvolvimento de líderes, que o time é a cara do seu líder. Essa é a grande verdade. E se o time é a cara do seu líder, então daí a gente já começa a cascatear todo o processo. Acho que a Tati trouxe com muita propriedade essa questão da infoxicação que a gente vem vivendo e o quanto a comunicação impacta em todo o cenário organizacional, que é o que a gente está falando, são as questões nesse momento que a gente já vivia, que a gente já tinha e que hoje, de forma muito mais estruturadas, as organizações estão olhando e se preocupando. E aí, gente, veio de tudo esse ano, né? Veio gente preocupada em fazer essa pesquisa e o que que ia aparecer, será que o colaborador ia falar mal da empresa? Enfim, os medos dos diretores, dos CEOs, em como que isso ia chegar e eu já quero aqui desmistificar, né? É muito incrível, porque de 2020, desde quando veio a pandemia, eu venho aí impactada e engajada em várias organizações trabalhando justamente algo que não tinha um nome ainda, mas era justamente os riscos psicossociais do trabalho, que não estava isso tão claro, mas a gente já vinha trabalhando isso. De que forma? Cuidando de pessoas, escutando pessoas, e quando a gente abre uma escuta ativa, né, que tem tudo a ver o quanto a gente dá importância à comunicação que vem. Quando a gente abre uma escuta ativa e que a gente escuta as pessoas falando as suas dores, a gente descobre que além das dores organizacionais, que vêm de várias questões que eu já vou contar aqui para vocês, mas vem também às vezes de aspectos da vida pessoal dessas pessoas, mas que são reflexos no ambiente organizacional. Então, quando você abre tudo isso, e quando as pessoas trazem lá um burnout, que tem a ver com as questões do trabalho, que trazem uma ansiedade generalizada, que trazem uma depressão, nem sempre, às vezes, está conectada só ao trabalho. Só que essa pessoa, ela está ali no dia a dia. Então, o impacto que tudo isso tem da vida pessoal dessa pessoa vai impactar também no ambiente profissional. Então, acho que já começamos por aí, que quando a primeira vez que eu fiz, né, a primeira pesquisa foi em 2020,
em uma empresa de renome da nossa região, aqui do sul de Santa Catarina. Ahn, com 1.000 colaboradores, nós tivemos um retorno de, vou dar assim para vocês mais ou menos uma média de 60% das pessoas que responderam essa pesquisa estavam vivendo naquele momento um caos emocional. Veja bem, nós estávamos em plena pandemia, né? Então, é natural que situações já estavam acontecendo da natureza, do momento que a gente está vivendo, mas essas pessoas estavam vivendo outro tipo de caos, que era o caos social, vivido pelo ambiente social, que é o trabalho, e o caos que eles estavam vivendo na sua vida pessoal, perdendo pessoas, tendo que viver, né, trancadas, enclausuradas com máscaras e com todos os problemas que eles já tinham naquela época. Então, acho que tudo isso vem para mostrar para a gente o quanto essa questão do cuidar de pessoas, ele é extremamente significativo, e não só o fato de cuidar, mas o quanto quando a gente cuida, a gente traz resultado, a gente traz produtividade para o ambiente de trabalho, a gente traz responsabilidade, a gente traz engajamento, né? Então, quais são os impactos da saúde mental? Os fatores psicossociais, como o estresse, o assédio moral. Então, aquela empresa que tinha o hábito de dizer assim: ó, se você não fizer isso, eu vou te demitir. Que a gente escutava muito. Se você não fizer isso, eu vou te dar uma advertência. Se você não fizer a tal da hora extra, você vai ver. Ou seja, isso é um assédio moral, né? Ou o próprio assédio, o assédio de fato no ambiente de trabalho que existe muito, né? Que o assédio, aquele que é velado e que tem aquela piscadinha, que tem aquela insinuação, de tu insinuar, ou aquela falta de respeito com as diferenças, que o Otávio daqui a pouco vai falar de geracional, que nós estamos vivendo, que não é pouco. Então, tudo isso tem a ver e impacta no ambiente organizacional, gerando ansiedade, depressão, tristeza, burnout, que são palavras que se conectam ao impacto da saúde emocional nas organizações. Isso tem custo para a empresa. O impacto humano, há consequências operacionais, como, por exemplo, um absenteísmo, as pessoas que costumam faltar com frequência. Então, o quanto a gente cuidando isso, o quanto a gente está conversando com essas pessoas que estão faltando? Ah, porque falta, porque é malandro. Tá, será que é só malandro? Será que é a geração que está faltando porque não tem mais comprometimento? Ou será que é um líder que está faltando ter uma escutativa? Então, são vários fatores para a gente olhar e pensar nesse momento. Porque se eu não sou um líder inspirador, se eu não tenho uma liderança significativa a ponto de escutar pessoas e também direcionar, porque eu sempre digo nos treinamentos, né, gente, a questão não é ser um líder bonzinho, tá longe de ser isso, mas é ser um líder que escuta e que pontua com conversas corajosas aquilo que tem que pontuar na hora certa e no tempo certo para trazer essas pessoas cada vez mais para a conexão, para o tempo real. Lembrando que o tempo médio que as pessoas ficam nas organizações pelo Great Place to Work, no atual cenário do mundo, é de até 2 anos para líderes extremamente inspiradores. Olha só o cenário que está. Então, a gente impacta na mão de obra que a gente contrata, na dificuldade que a gente tem de achar pessoas, na dificuldade de fazer um bom onboard, na dificuldade de reter pessoas. Isso tudo é custo, que às vezes o próprio RH não mede, por falta de um olhar mais estratégico para tudo isso. Então, assim, é um ciclo constante da melhoria contínua. Mapear os riscos não é só diagnosticar, é ter um plano de ação estruturado de como que eu vou fazer. Então, é maravilha. Agora todo mundo vai fazer pesquisa, vai mapear e eu tenho um diagnóstico. E o que que eu vou fazer com isso? Vou colocar para debaixo do tapete? Não, agora não vai ser mais possível, porque vai estar passivo de multa. Agora, mais do que nunca, a gente vai ter que olhar para isso com o respeito que a gente não teve anteriormente, com uma falta de cultura. Então, qual é a cultura que a gente precisa olhar? Para pessoas. Dentro das organizações, nós precisamos colocar as pessoas no centro de tudo. Nós precisamos colocar ela no centro de referência. Claro, respeitando diferenças, trazendo para uma realidade, as pessoas precisam performar.
Empresas precisam de pessoas que performam, que entregam resultados. Não somos ONG, isso é fato. Porém, para manter essas pessoas trabalhando com a gente, nós vamos ter que aprender a nos comunicar adequadamente e a escutar muito melhor, coisa que a gente não fazia antes, que era parar para escutar as pessoas. Então, quando a gente escuta, às vezes, um ouvido ativo de 2 minutos faz toda a diferença para o dia inteiro de produtividade de um colaborador. É incrível isso. Então, quando a gente tem um RH estruturado, um RH aberto, de portas abertas, que é um RH imparcial e que a gente consegue, através do RH, fazer com que líderes estejam muito mais estratégicos, a gente consegue também fazer uma escuta ativa cada vez melhor. Então, é diagnosticar, é realmente cuidar de tudo isso e os aspectos de mapeamento que são importantes. Entender a carga excessiva da demanda de trabalho, os prazos apertados, a pressão por resultado. Chega final do ano, a gente quer descansar. Agora tá uma loucura. As empresas que a gente atende, tá todo mundo no caos desesperado querendo entregar. Pois é, só que só vão entregar se tiverem pessoas em condições de entregar. Olha só, isso aí é muito sério. Só vão entregar se tiverem pessoas com condições de entregar. E só vão ter pessoas com condições de entregar se estivermos fazendo uma boa escutativa, se estivermos já fazendo ações. Nós, da IRH Plus, desenvolvemos um app fantástico, totalmente inovador, e aí a gente já pesquisou, está aqui a Fernanda, que é a nossa closer, que trabalha com a gente, que está aí junto com o nosso projeto. A gente já pesquisou, no Brasil, nós não temos hoje uma ferramenta como a Ritmo, e aí a RH Plus tem, que cuida não só do mapeamento, porque mapeamento, gente, qualquer empresa de engenharia que tem um software bacana, qualquer psicólogo vai lá e aplica uma pesquisa. Mas o gerenciamento da gestão emocional, que é muito maior, que é pegar o compliance, que é ter ele estruturado, que é organizar o passo a passo, que é ter um monitoramento e que é ter um plano de ação estratégico. Hoje, dentro do IRH Plus, que é o nosso app, ele traz ali pesquisa da NR1, então a gente aplica a pesquisa automaticamente, já vai para ali o indicador. Automaticamente, através da inteligência, a gente já consegue ter o plano de ação estruturado. Olha que bacana, já vem o plano de ação e a gente já sabe o que fazer. E dentro da Ritmo, a gente tem o equipamento de proteção emocional, que é o projeto EPE. Projeto muito bacana, que a gente tem o psicólogo clínico que vai para dentro das organizações, que faz o acompanhamento psicológico e a gente começa a fazer o quê? Diminuir absenteísmo, rotatividade, diminuir o burnout dentro da organização. Qual é o custo disso, gente? É ter uma estrutura montada dentro de organizações com um software que consegue gerir através de dashboards estruturados, através de uma inteligência que consegue controlar tudo isso, números que vão trazendo tudo que a gente precisa ter para cuidar da NR1. Então, uma autonomia com liberdade de atuar, né? E junto com isso, vem as questões também das exigências emocionais, como parte do trabalho que exige grande controle emocional. Atendimento ao cliente, o suporte, situações de crises que a gente começa a cuidar. Conflito de valores organizacionais, a insegurança no ambiente de trabalho, mudanças organizacionais, o suporte que tudo isso acontece. Então, pessoal, cuidar de pessoas é o maior desafio de todas as organizações. Gerir, ter uma boa gestão emocional. Fabiola, o que que é uma gestão emocional boa? Acima de 80% de satisfação. E tu quer ter profissionais engajados, veja bem, engajados com resultado e produtividade. É tu ter aí 4, 5, 6% no máximo de colaboradores desengajados. Como é que a gente consegue isso? Cuidando de pessoas, gerindo o clima. Outra ferramenta muito bacana de cuidar é a pesquisa de clima, que o IRH Plus também tem dentro do seu app a própria pesquisa de clima. Então, tu consegue ter através do nosso app a pesquisa de clima, pesquisa psicossocial, o gerenciamento da saúde emocional, o mapeamento de tudo isso e o cuidado de todas essas ações que ajudam estrategicamente a ter isso como um controle, criando um ambiente de emocional mais saudável,
a gente consegue ter uma produtividade. E eu costumo dizer que ambientes felizes têm 21% de pessoas mais produtivas. Então, acho que aqui fica um cenário bem amplo para a gente realmente cuidar, né? Existe o cuidado também do programa de gerenciamento dos riscos, que a gente vai fazer controles, que vai mapear muito mais situações, mas trazendo para você que quanto mais a gente capacita líderes, quanto mais a gente conversa com os CEOs para eles entenderem a importância da comunicação, como a Tati trouxe, o cuidado de todos os aspectos de comunicação, a gente vai impactar na gestão emocional e de todo o processo. Pessoal, acho que já falei, já acabei aí com o meu tempo, mas eu quero também deixar a IRH Plus aqui à disposição para conversar com vocês. A Fernanda, que é a nossa closer, está aqui também. Depois a gente vai estar aí conectado para poder mostrar para vocês um pouquinho dessa nossa ferramenta que tem, além de tudo, um preço extremamente acessível que se conecta com a realidade dos RHs, né, Fer? Então, acho que é isso. Obrigada, Alfa, por mais uma parceria. Estamos à disposição. Obrigada. Obrigada, Fabíola, muito obrigada, sempre bom, muito bom te ouvir, é, compreender, né, como esses aspectos psicossociais influenciam diretamente na cultura, na liderança, no clima, enfim, é inventivo, mais conectado ao dia a dia, né, de quem trabalha. E agora, para fechar a nossa manhã, a gente vai mergulhar num assunto. Aqui está dando para mim que a minha conexão está instável. Está aparecendo, eu estou travada para vocês? Tá, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo direitinho? Tá, porque hoje a internet realmente está nos desafiando. Estou até no meu 3G aqui, mas tudo certo. Então, a gente vai passar agora por um assunto para fechar nossa manhã, um assunto que está transformando comportamentos, consumo, expectativas dentro e fora das empresas, né? A gente escuta, tem escutado muito, né, que isso tem gerado conflitos internos, o encontro das gerações, na verdade, não é só uma única geração, né? Mas como a geração Z é a nova, né? A gente precisa entender melhor como ela se comporta, como ela consome, né? Quais são as expectativas dessa geração aí no mercado de trabalho? E para isso a gente recebe o Otávio Pinto, CEO da agência Supernova, lá de Joinville, do Grupo Supers, responsável por um estudo orientado por dados que revela como a Gen Z, né, a geração Z, pensa, sente, consome e principalmente quais são as oportunidades, né, que emergem dessas tensões e transformações. Otávio, vai ser um prazer te ouvir. Fique à vontade para começar. Seja bem-vindo ao RH Comunica. Bom, muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar com vocês. Prazer, eu sou o Otávio, né? Imagino que aqui a maioria dos nossos espectadores são lá da região sul, né? Então, eu estou aqui no norte do estado, mas pertinho aí de vocês sempre que precisarem, então contem comigo. Bom, vou começar aqui, eu tenho pouco tempo, então eu vou compartilhar minha tela para a gente conseguir fazer aí transmitir o máximo possível de conteúdo para vocês. Como a Andressa antecipou, eu vou fechar aqui também para ficar mais. Antecipou, a gente desenvolveu aqui na Supernova, na nossa agência, nós trabalhamos com algumas marcas que têm muito interesse com relação à geração Z, e isso motivou a gente a reunir em um estudo, várias pesquisas, várias análises que foram feitas com relação a esse público. Então, eu compartilho com vocês aqui esse material, e ele tem uma série de informações que podem explicar um pouco desses desafios geracionais que as empresas acabam sentindo no dia a dia das companhias. Mas talvez o que está acontecendo nas companhias é um reflexo da vida pessoal, aquilo que acaba impactando eles fora do ambiente de trabalho e leva para o trabalho, por consequência, alguns sintomas. Mas
eu vou trazer aqui, só para todo mundo estar na mesma página, né? Existe aí uma pequena variação com relação à geração, né? Cada estudo, às vezes cada autor traz uma faixa diferente. A gente considera aqui aquela que se tornou padrão aí até pelas grandes consultorias. Então, no nosso entendimento, né? Alguns vão falar 95 a 2010 ou a 2012. A gente reuniu aqui dados que é a faixa que a gente observou nas principais consultorias de 14 a 28 anos, ou seja, aqueles que nasceram entre 96 e 2010. Aí, relembrando um pouquinho com relação às gerações, né? Sei que todo mundo já conhece isso, mas só para reforçar, a gente tem ali os baby boomers que nasceram entre 40 a 60 no pós-guerra, então aquelas pessoas que foram criadas com uma educação mais rígida, mais tradicional, conservadora, né? Onde buscavam mais a estabilidade. Essa geração criou a geração X, os nascidos entre 61 e 80, onde a gente teve ali uma busca maior pelos seus direitos, uma ambição maior do que a geração anterior, e também uma alta dependência do trabalho, os workaholics, né? Essa geração X, talvez muitos de vocês participam dela, já é uma geração que rompeu com alguns comportamentos da geração anterior e se tornou até um pouco mais liberal, menos conservadora. Aí vem uma terceira geração dentro dessa análise, que são os millennials, né, que nasceram entre 81 e 95 também, aí a geração Y. E aí a gente tem uma geração que também rompeu, por sua vez, com alguns costumes da geração anterior, porém aqui a gente já teve um nível maior de informação, com mais acesso a avanços tecnológicos, onde também observa que essa geração ela está menos exposta a trabalhos braçais, né? Elas tiveram algumas facilidades no seu desenvolvimento, aparentemente por uma compensação dos pais, né? Então, é uma geração que recebeu mais do que a geração anterior. E por último, a gente chega na geração Z, que é o nosso objetivo aqui. É uma geração que já nasceu no ambiente digital, ela é uma geração mais tolerante às pluralidades, e também ela tem uma geração aí que tem uma necessidade de exposição de opinião um pouco maior. Então, dentro desse circuito, a gente pode observar esse perfil, essa geração é a primeira geração de nativos digitais. O que isso quer dizer? Eles já nasceram com o celular na mão também, né? Agora a gente tem a Alpha, que é mais ainda, porém, essa geração ela já se acostumou com a internet, e os recursos digitais de maneira habitual. Enquanto a geração Y, que é a geração, por exemplo, que eu participo, a gente, como foi trazido pela Tati, né? A gente entrava na internet. Essa geração ela já tem uma fluidez muito maior. Ela já nasceu com essa habilidade, digamos assim. Ela é a próxima geração do consumo, ou seja, a partir do momento que essa geração começa a ter emprego, começa a se formar nas universidades, ela vai começar a casar, a ter filhos. Essa é a geração que daqui 10 anos vai ser uma geração muito importante no nosso viés econômico. Ela também hoje já representa 20% da população do Brasil. Então, ela já está aí numa faixa relevante também na nossa população. Então, não é uma geração assim, digamos, tão pontual, ela já está perene em diversos momentos da nossa cultura, e da comunicação do Brasil, influenciando o ambiente digital, então ela já tem um peso relevante. Já está no mercado de trabalho, então já começam aí a ter as suas primeiras experiências profissionais, já são eleitores, a gente esquece muitas vezes essa presença, né, essa relevância eleitoral, inclusive, então também vai estar exposta a políticas públicas, então é importante a gente levar em consideração esse dado. Cada vez mais essa geração vai influenciar no jogo político, e também, uma outra informação, 26 milhões já possuem conta em banco, muito provavelmente bancos digitais. Você vê o Nubank, né, que é um banco super recente, super consumido pela geração Z, fazendo frente ao Itaú, que é uma instituição de 100 anos. Então, isso também tem um pouco de peso de como essa geração está consumindo o sistema bancário. A gente traz aqui uma informação interessante com relação à geração Z, que ela é uma geração que tem uma necessidade muito grande em expor a sua opinião. Geralmente os jovens eles são mais ativistas do que os mais velhos, então todo mundo qualquer geração passou por isso, né? Então, desde a geração hippie até agora
a geração Z, todo mundo, quando é jovem, está nessa fase da vida, tem um ativismo mais ressaltado. Entretanto, esse ativismo da geração Z, ele acontece não na escola, não no caderno, não nas agendas, não nas rodas sociais da praça, enfim, ela acontece no ambiente digital. E isso acaba influenciando muito os assuntos de todo o contexto da internet. Então, enquanto nós estamos aqui trabalhando, é muito provável que tem jovens agora no Twitter discutindo algum tema atual. E quando a gente for à noite consumir a internet, a pauta do dia certamente teve influência dessa galera que estava lá o dia inteiro gerando um conteúdo sobre algum tipo de assunto, discutindo. Então, essa geração, ela, ao mesmo tempo que ela é muito influenciável pelos influenciadores, pelas tendências, pelo modismo da sua época, ela também acaba fazendo uma influência muito grande, porque é o ambiente dela discutir, dela interagir, dela estar fazendo promovendo as suas ideias, é no ambiente digital, é nas redes sociais, onde inclusive está as outras gerações, mas com menos disponibilidade, e acaba que a pauta muitas vezes tem essa influência. Então, aqui a gente também traz outras configurações da geração Z. É uma geração muito mais plural com relação aos aspectos religiosos, sociais, de gênero. Também é uma geração que tem uma maior responsabilidade social. E aí tem um desafio muito grande, como inclusive a Tati trouxe, né? É uma geração, por conta desse excesso de informação, ela está muito mais propensa a desenvolver a ansiedade extrema e transtornos relacionados à saúde mental. Deixa eu falar lá mais um pouquinho na frente sobre isso. Alguns outros pontos aqui, a gente também traz que ela eu já citei, né? Ela é altamente influenciada pelos movimentos culturais, ela está conectada, né? Então ela desempenha um papel muito importante na definição de comportamentos e das preferências sociais. E tem um outro ponto interessante que todo mundo aqui, quando precisa de alguma coisa, comprar um produto, ou saber sobre ou pegar a opinião sobre o aplicativo, enfim, é muito normal que a gente pergunte para as pessoas mais jovens, né? Para elas poderem nos auxiliar em alguma situação. Então, é ali uma geração que está influenciando muito as outras gerações. Outro ponto interessante é como a geração Z, ela troca de identidade de acordo com o ambiente que ela está. Então, quando a gente observa o ambiente real, quando você conhece essa pessoa, quando você fala com ela, geralmente ela vai destacar ali os seus valores e suas crenças. Entretanto, quando a gente vai olhar o avatar dessa pessoa, quando ela está no ambiente online, o que mais se destaca na configuração de identidade desse usuário, desse jovem, é os seus hobbies e seus interesses. Então a gente observa que ele muda a sua identidade, ele muda conforme o ambiente que ele está inserido. Aí traz aqui também essa configuração, né? Primeiramente, no ambiente real, ele é movido pelos seus valores e suas crenças, a sua personalidade, o seu nível educacional e os seus hobbies. Então, conhecer a pessoa no mundo real, geralmente a configuração de identidade dela vai seguir esse critério. Quando você conhece essa pessoa no mundo online, isso pode estar alternado de acordo com outras configurações. Então, nesse caso, os hobbies e interesses, eles são mais destacados do que os valores e as crenças. Depende, e depois aparece aqui a mídia e a forma de entretenimento, ou seja, um jovem que está no ambiente de jogos, ele vai ter uma configuração diferente de personalidade de um jovem com a mesma idade, mesma educação, mesma crença, que está no ambiente, por exemplo, do marketing de influência, ou que está sendo, quem sabe, usando o YouTube como uma fonte de renda. Então, tem pessoas que, de acordo com a forma que ele interage no ambiente online, os seus costumes, vai traçar uma personalidade diferente. Isso é importante também porque quem trabalha com comunicação tem que lembrar um pouco isso. Talvez no mundo real tenha que agir de uma forma, numa ação física, por exemplo, num evento físico, presencial. Agora, quando eu vou para online, talvez eu tenha que trazer uma outra dinâmica. Um outro ponto que é muito difícil da gente aceitar, porque é a melhor fase da vida, né? Esses jovens, eles estão... todo mundo que
passa, né, pela juventude, sente saudade, porque era um ambiente que você estava ali das descobertas, né, de você não ter muitos boletos para pagar, tantas responsabilidades, estava ali descobrindo, né, muitas coisas, os primeiros amores, os amigos, e ainda assim, mesmo nessa fase tão maravilhosa da vida, a gente observa que esses jovens estão aí mais ansiosos, mais estressados, e eles mesmos se colocam nessa situação, então tem vários estudos que trazem, né, o quanto que essa pressão social, especialmente das redes sociais, por meio dos likes, dos comentários, da forma como essa dinâmica funciona, o quanto que isso também impacta para gerar um efeito reverso. Então, aquilo que era para ser bom acaba sendo um fator que traz mais pressão para a saúde mental. E aí, um outro ponto também, que essa geração teve um impacto da pandemia, né? Todos nós tivemos, porém, justamente nessa fase, alguns não tiveram, por exemplo, formatura de escola, né? Ou passaram o ensino médio nessa questão de pandemia, né? De ambientes muito controlados, de lockdown. Então, também teve jovens que sofreram a pandemia porque tirou deles uma fase importante da vida que a pandemia acabou restringindo. E aí isso leva também a um reconhecimento por parte desses jovens que eles se classificam, né? 27% a mais a probabilidade de um jovem se classificar como uma saúde mental regular ou ruim, comparado com outras gerações. Então, é um dado que entristece, né, todo mundo, porque, de fato, a gente está observando uma geração que está muito mais debilitada com relação às informações, às redes sociais, a tudo isso, toda essa pressão social que se causa. Um outro ponto que é interessante é que como geralmente se imagina, né, uma geração muito mais ativista, né, com mais interesse por causas sociais, e eles também acreditam que eles têm sim a responsabilidade de contribuir positivamente. Isso é muito legal porque é uma geração engajada. Isso é necessário que a gente tenha isso, porque mostra que habitualmente as gerações, elas, ao passo que elas sucedem umas às outras, elas também fazem com que há uma quebra de comportamentos. Por exemplo, agora o bullying é um assunto muito melhor discutido do que na minha geração, por exemplo. Na minha geração, sofria-se bullying e você suportava isso. Agora já é uma coisa que foi amplamente discutida, muito também por conta da geração Z trazer esse assunto à tona nas redes sociais, e hoje o bullying já tem um entendimento muito diferente da minha época, por exemplo. Isso é graças a justamente esse ativismo que a geração Z acaba também assumindo. Outros pontos aqui com relação às causas que a geração Z mais engaja, a questão do clima, muito importante, sociedade, que envolve a questão do bullying, igualdade e a representatividade. Bom, lembrando aqui também com relação ao uso de mídias, o TikTok, além das dancinhas, também, para eles, é um ambiente para aprender sobre justiça, sobre justiça social, política. Então, não é apenas distração, eles também acabam assumindo, né, essa ferramenta como o seu uso do dia a dia, e ele tem a parte de diversão, mas também tem uma parte que eles consideram um pouco mais séria. Um outro ponto com relação aí, aqui esse grupo deve saber muito bem sobre isso, né? No ano passado, uma pesquisa do GPTW trouxe que a geração Z ele é um grande desafio para a gestão de pessoas. Aí os respondentes, a ampla maioria, né, mais de 2/3 dos respondentes, eles responderam que a geração Z é um desafio para a sua gestão de pessoas, e eu não passo por isso também. Então, acredito que muitas pessoas que estão aqui me ouvindo agora sentem também esse dado. Um grande ponto da geração Z é a questão do imediatismo. E isso acho que talvez fique um ponto a ser sublinhado. A geração Z ele é fã de carteirinha da gratificação instantânea. É como se a vida dele, a jornada dele no trabalho, na escola, fosse um game, né? Que você precisa, a cada etapa, gerar etapas que eles possam conquistar, serem gratificados para próximo, e para o próximo, e para o próximo. Então, é uma geração que nasceu jogando, né, com videogame, que ela tem essa experiência da gamificação. Então, a gratificação instantânea é algo muito importante para eles. E se a gente não der uma visão de próximo passo, o desengajamento é muito alto, né? Então, a gente precisa também falar sobre o agora. Eles querem isso.
Outro ponto que é crítico é que o consumo também é uma forma de interação social, então as pessoas usam o consumo como um meio de se relacionar com as outras pessoas, e isso é um ponto que as redes sociais acabam induzindo. Tanto que tem aí uma teoria chamada o consumo como terapia, e aí isso também acaba se destacando como um traço desafiador com relação a esse universo. E aí, só para finalizar aqui os conteúdos, né? A gente observa como as séries, as redes sociais e os jogos são os conteúdos de maior interesse. E aí, o que a gente não observa aqui que surpreende, por exemplo, futebol. Não é um assunto que está aqui tão ressaltado, por exemplo, né? Então, é uma geração que está muito mais para as séries, para os filmes, para as redes sociais, para os games, do que necessariamente para aquilo que geralmente era habitual, que seriam aí os jogos, futebol, enfim, esses assuntos. Com relação à audiência, né, uma geração que está basicamente em todas as redes sociais, o TikTok também cada vez mais presente, mas o YouTube segue aí como uma grande relevância, o Instagram, o WhatsApp e também a Netflix. Com relação ao marketing de influência, também é algo muito quisto por eles. Outro ponto, né? A geração acredita muito nos memes. Então, isso traz muito para a linguagem de comunicação, é um ponto interessante. Então, será que a gente está utilizando os memes como uma forma de linguagem para poder interagir com esse público? Fica essa dica, então aqui está também um dado super relevante, porque se você vai conversar com os jovens, talvez você precise também ajustar um pouco a sua linguagem. Aqui são as marcas preferidas, algumas surpresas, né? A gente percebe que como o ambiente digital tem influenciado muito, em boa parte, essa preferência. Isso aqui é uma pesquisa super recente desse mês, inclusive, saiu e agora na meio mensagem. Então, Google, YouTube, WhatsApp, a gente observa ali o quanto que o mundo digital influencia nas preferências. Então, se a sua marca não tem uma interface digital, talvez é o caso da gente conseguir considerar. Para fechar, estou aqui correndo. A geração Z já possui uma mentalidade de pós-digital, onde o seu processo de decisão é altamente influenciado pelo meio. Então, pensar em geração Z e não pensar em digital acaba sendo um contrassenso. Precisamos observar os ambientes virtuais como os novos espaços de construção social, ou seja, é muito provável que a geração Z tenha grandes amigos e essas grandes amizades elas tenham acontecido no ambiente virtual e não no ambiente real. São ansiosos para atingir seus objetivos mais rápido e alcançar suas gratificações instantâneas, então isso é muito importante, tentar gerar esses momentos, essas etapas. Estão mais propensos a atividades profissionais ainda não regulamentadas, então a questão de não ser CLT, alguém talvez já deva ter também presenciado isso, né? Se tudo der errado, vira o CLT, então existe aí novas profissões que estão surgindo, novas fontes de renda, onde eles estão mais propensos a isso. Eles querem sempre que possível flexibilidade e personalização. Isso é um outro ponto muito importante, de tentar achar formas de flexibilizar e personalizar algo para que entre no seu interesse. São mais engajados nas causas sociais, né? Então a parte ESG é muito importante. São práticos em alguns aspectos, porém idealistas em outros. Então, essa dualidade, né, do mundo presencial, do mundo online, então de ter o avatar acaba gerando essa dualidade, e isso é um desafio para a gente poder comunicar, e são mais impactados e conscientes dos problemas de saúde mental, que têm desempenhado um papel significativo no debate sobre o tema. Então, eles, de fato, reconhecem essas fragilidades e discutem isso abertamente. Então, acho que também isso é um ponto interessante, porque caso você queira ter uma conversa genuína com eles, é interessante você tocar em alguns pontos que eles também acreditam. Pessoal, eu corri bastante aqui, essa apresentação ela tem acho que uns 100 slides, eu reduzi para 28 e achei que ia conseguir fazer lá em 15 minutos, mas eu passei um pouquinho do nosso tempo. Me desculpo, mas estou à disposição aí para caso alguém tenha alguma dúvida, alguém queira falar um pouquinho mais sobre isso, os meus contatos depois poderão ser compartilhados. Mas é isso, agradeço o convite e é importante a gente conhecer a geração Z, porque de fato é uma geração importante no aspecto da economia cada vez mais, das empresas. Entretanto, a gente observa que a forma como a gente vem comunicando com outras gerações, de fato, é necessário uma decodificação para ficar mais saudável esse relacionamento e também desenvolver uma linguagem que fique mais acessível a esse público. Otávio, muito obrigada pela tua apresentação, que fechou com
Um chave de ouro aí a nossa manhã, né? Uma hora com conhecimento super intenso. Espero que a internet não tenha atrapalhado a nossa gravação, né? Porque a gente vai precisar rever esse RH Comunica e processar algumas informações, né? Para mim, principalmente as que o Otávio apresentou, que são né, a Tati e a Fabíola já estão mais perto aqui de mim, então já estou mais acostumada com essas informações, mas essas que o Otávio trouxe para mim foram muito importantes. Como o Otávio falou, a gente já passou 6 minutos aqui do nosso tempo, né? Então, agradeço muito a disponibilidade da Tati, da Fabíola, do Otávio, né, pelas contribuições, pela generosidade de compartilhar o conhecimento conosco. Foi uma manhã muito rica, né? A gente começou a manhã de uma forma muito produtiva. Agradeço a todos que estiveram aqui, né? A todos que participaram, que puderam acompanhar. Quem também não pôde acompanhar ao vivo, mas que está assistindo agora, obrigada pela sua audiência. Tem bastante conteúdo no canal da Alfa aí para vocês aproveitarem, né? Então, muito obrigada a todos vocês, profissionais de RH, de comunicação, de gestão de pessoas, lideranças, todos que entendem que cuidar de pessoas é cuidar do negócio, né? E se vocês quiserem continuar essa conversa, conhecer mais conteúdos, se conectar com os nossos especialistas que apresentaram os temas de hoje. Vocês podem acompanhar a Alfa Comunicação e Conteúdo, a Ritmo, a Supernova nas redes sociais, né? E aí continuar essa interação conosco. Se alguém quiser o contato de um dos três também, só chamar a gente que a gente passa o contato. Lembrando mais uma vez que todo o conteúdo dessa manhã vai estar em breve no nosso canal da Alfa no YouTube. Gente, muito obrigada. É sempre muito bom, né, fazer um fechamento de ano com esse evento RH Comunica. Vou confessar para vocês que às vezes a gente organiza ele assim meio em cima da hora. Será que a gente vai fazer correria de fim de ano? Mas quando a gente faz, a gente sempre fica muito feliz porque é sempre muito, muito produtivo. E eu agradeço mais uma vez a participação de vocês todos. Desejo a todos um excelente dia. E até o próximo encontro do RH Comunica. Ah, e tem um lembrete. A gente também tem uma comunidade no WhatsApp, RH Comunica. A Amanda, bota ali para gente no chat, né? Não sei se já colocou, já colocou ali no chat a nossa comunidade RH Comunica no WhatsApp, que a gente de vez em quando compartilha algum conteúdo, algum convite para algum evento especial. Enfim, é o nosso canal para falar sobre comunicação e gestão de pessoas. Muito obrigada mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Até mais.